Eu lhes garanto que uma pessoa que passasse a sua vida apenas estudando e conhecendo as almas, levaria uma vida muito mais entretenida do que fizesse qualquer outra coisa. Certamente do que tomasse um avião para ir voando de Chandernagor para Delhi, de Delhi para não sei que Xangai, de Xangai para não sei que ponto da América do Sul, do Norte ou da Suécia, vendo coisas, entrando em aeroportos, hospedando-se em hotéis, vendo monumentos e não ficando com a alma vazia. Os verdadeiros monumentos do homem, os verdadeiros monumentos desse mundo, são as almas dos homens. E não há nada mais belo, mais interessante, mais atraente do que a gente conhecer as almas. Eu confesso aos senhores que o pouquinho que a experiência e o contato com as almas me tem dado faz com que, nas poucas viagens que eu fiz, ainda o que me interesse mais é conhecer as almas. Inclusive as almas dos homens sem alma. Até essas são interessantes de conhecer, ao contrário do senso. Eu me lembro que uma vez eu viajei do Brasil para Paris, do Rio para Paris, ao lado de um sujeito que vinha da Indonésia, e era um holandês que ia descer em Londres, e que não tinha alma. Eu olhei para ele de soslaio e disse, mas que horrível, isso é uma longilínea posta de carne, ele não tem alma, ele não tem nada, o que é este homem? Deve ser interessante conversar para conhecer a alma de um homem sem alma. Então eu fiz um comentário com ele a respeito de qualquer coisa sobre a rapidez do avião. E conversamos alguns trechos da viagem. E eu fiquei vendo o vazio de um homem completamente sem alma, que se sentia bem no corpo, porque era evidente que ele tinha uma invejável saúde e fazia disso a sua alegria, mas que ficava sempre comprimindo uma alma que persistia em voltar e dizia a ele que não estava satisfeita. De maneira que havia nele, ao lado de muita saúde, horas de tanta tristeza, de tanta amargura e de tanto vazio, que eu disso fiz para mim um tema de meditação e eu lhes garanto um entretenimento. Mais ainda, quando eu converso com uma pessoa, com duas, às vezes com 200, eu me entretenho em olhar para as almas. Me entretenho, aliás, é impossível que vocês não percebam que eu olho para as almas. E muitas vezes me alegro, não será talvez sempre, mas muitas vezes me alegro. Sempre aprendo alguma coisa. E sempre saio com melhor capacidade de conhecer minha alma, conhecendo as almas dos outros. Então aqui está um convite para os senhores todos. Começarem a ser amatores animarum, da categoria de gente que ama as almas, que gosta de conhecê-las. Haveria, já está muito tarde, eu termino agora, haveria uma parte, algo na vida de Nosso Senhor que seria um exemplo adequado para isso. Toda a vida de Nosso Senhor é isso. A gente toma tudo quanto ele fazia, a gente nota que é feito em função de um conhecimento perfeito das almas com que ele tratava. E tudo ajustado às condições e às necessidades das almas com que ele tratava. Quer dizer que ele estava continuamente com a mente posta no Padre Eterno e nas almas com que ele tratava. Olhando essas almas, considerando... logo no primeiro olhar, por exemplo, com o moço rico do Evangelho, né? Diz o Evangelho que Nosso Senhor olhou e amou. Quer dizer, viu a alma dele e amou por causa da fidelidade dele, né? E assim por diante, quantas outras ocasiões em que a gente percebe que Nosso Senhor, quando ele tratava com os fariseus e tudo mais, era a alma que ele via até o fundo, conhecia até o fundo, e por isso ele, com a sua sabedoria, sua santidade infinita, etc., remexia até o fundo dos acontecimentos dos povos com que ele tomava contato. Nós podemos imaginar qual era a alegria de Nosso Senhor quando ele olhava para Nossa Senhora e quando ele via a alma perfeitíssima dela. É uma alegria de que nós não podemos ter uma ideia, a alegria que ele tinha com isso. Nós podemos ter uma ideia, entretanto, indireta por aí. Se a consideração ou ver a imagem de Nossa Senhora de Fátima, peregrina na sede do seu reino, quando a imagem mostra algo de alma, de tal maneira nos encanta, se de tal maneira atrai as multidões,
na Venezuela 40 mil pessoas para verem a imagem, não foi certamente para ver a imagem na sua materialidade, mas para ver uma expressão de alma numa imagem. E nós como ficamos encantados vendo aquela expressão de alma. Vocês podem imaginar, vendo Nossa Senhora pessoalmente, qual seria a nossa impressão? Qual seria a nossa sensação? É simplesmente incalculável. Tá bem, isso, mas num grau levado aqui auge, Nosso Senhor tinha quando ele olhava para Nossa Senhora, mas Nossa Senhora tinha também quando ela olhava para ele. E na troca de olhares apenas, quando se encontravam, e quando ele dizia minha mãe, e ela dizia meu filho, o que é que entrava ali de comércio de alma? A relação mais nobre, mais alta, mais perfeita que houve em toda a história. Foi essencialmente uma relação de almas. Então, meus caros, um convite aos senhores também. Serem dos que gostam de pensar nas almas. Procuram conhecer as almas. Procuram interessar-se pelas almas. Isto é que os senhores devem ser. Há um obstáculo. Eu estou me deixando arrastar um pouco pelo meu assunto, mas eu já termino. Existe um obstáculo para isso? Existe. É quando a gente está tratando com as almas dos outros, quando a gente está tratando com os outros e não pensa nas almas deles, pensa em si mesmo. Aí a gente fica incapaz de conhecer os outros. Quando a pessoa está estudando os outros, não para ver como os outros são, mas para ver que efeito está produzindo os outros. Se os outros estão considerando que a pessoa é prestigiosa, que ela é fina, que ela é inteligente, que ela é não sei o quê, a cavalgata das vaidades. E então fala preocupada só em saber qual é essa repercussão, ou principalmente, ou dando a essa preocupação, isto que seja de importância, a pessoa desce um véu, a pessoa começa a olhar para si e não olha para o outro, não conhece ninguém. É preciso amar as almas desinteressadamente, conhecê-las como reflexo de Deus. Acabar com eu, com a ideia fixa de si mesmo e esse maravilhoso do mundo das almas, da qual Santo Império, o Ferreiro, foi muito presumivelmente um modelo. É isso que é o ensinamento, ou é o tema de meditação do santo do dia de hoje.